Ok, Já? a reunião está a ser gravada. Ah, sim, já muito obrigado a todos por se juntarem ao nosso primeiro webinar, que é basicamente uma série de webinar que nós iremos dar uma vez a cada mês, e o intuito, na verdade, é promover a literacia científica e, em particular, a literacia em tópicos de astronomia para os membros da AMAS e também o público moçambicano no geral. E nós iremos gravar geralmente esses webinars, iremos postar no nosso canal da YouTube. E o que nós vamos fazer basicamente é convidar especialistas na área de astronomia e, quem sabe, nas outras áreas afins de STEM, para darem um pequeno toque sobre a sua pesquisa ou temas específicos que nós achamos que são interessantes para o nosso público-alvo, em particular os membros da AMAS. E como nossa primeira convidada, nós temos a doutora Patrícia. Como eu dizia anteriormente, a doutora Patrícia é bacharel e mestrada em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil, e também é doutora em Astronomia pela Ludwig Maximilian Universität. Espero que tenha pronunciado bem, mas é uma universidade da Alemanha. Um, e ela também é investigadora no Museu de Astronomia e Ciências Afins, MAST, no Brasil também. E ela começou essa atividade em 2013. E ela atua, na verdade, na divulgação científica e a divulgação de astronomia, que é algo que nos interessa muito como AMAS, que é uma associação que, como sabem, começou recentemente, e nós estamos a tentar promover essa área em Moçambique, em particular, e também, no geral, na África e outros países. Bem, hoje nós temos um tema interessante, que é ah, a Terra desde uma perspectiva cósmica. Bem, nós sabemos que, obviamente, quando organizamos os nossos temas, nós começamos a focar exatamente na Terra, mas o intuito é sair da Terra, ir para o sistema solar, e depois sair para a galáxia e depois para além das galáxias. Então, esse tema é muito especial porque vamos falar sobre a Terra e vamos ver a Terra numa perspectiva cósmica, como é que nós, ah, por exemplo, vemos a Terra numa perspectiva cósmica e como é que nós vemos a Terra num universo vasto como este. Então, a doutora Patrícia vai basicamente falar sobre isso e vai dar, obviamente, mais detalhes. Muito obrigado, doutora Patrícia. Acho que pode começar. Obrigada, então, Iara e Vasco, pelo convite e todos os membros aí, membras da Associação Moçambicana. É muito bom estar aqui com vocês, né? Ah, muito nessa parceria também sul-sul aí dos países da língua portuguesa, que essa possa ser uma das primeiras colaborações que a gente faz. Já estive com Iara em outras atividades de divulgação científica. Acho que a Yara estava numa live que eu fiz alguns anos atrás, e também o ano passado a Yara colaborou com um projeto para incentivar as meninas na astronomia, e foi um projeto muito interessante. Então, com certeza, são as primeiras ações que fazemos juntos, mas vocês podem sempre contar conosco, né? Eu sou Patrícia, eu trabalho no Museu de Astronomia e Ciências Afins, que fica no Rio de Janeiro. O museu, ele é a antiga casa do Observatório Nacional. Então, a astronomia no Brasil, ela está instituída desde que a gente tem, né, a coroa portuguesa vindo ao Brasil. A gente tem essa instituição sendo criada. Não tinha esse nome à época, né? Era o Imperial Observatório, mas quando a coroa portuguesa vem ao Brasil, sente a necessidade, na verdade, de contar com serviços das ciências de observatório que na época eram muito ligadas à medição do tempo, à determinação da hora, determinação de latitude e longitude para demarcação de fronteiras. Então, o Observatório Nacional aqui no Brasil ele tem quase 200 anos, né? É quase bicentenário. E desde 1985, a antiga Casa do Observatório Nacional foi considerada patrimônio brasileiro e foi tombada, e aí virou o Museu de Astronomia, que está comemorando 40 anos esse ano.
E eu sou astrofísica de formação, como o Vasco falou. A minha área de expertise mais nas ciências, na astronomia extragaláctica e também cosmologia. Mas desde o meu doutorado eu já atuo bastante, de forma bem sistemática, com divulgação científica e formação de professores na área da astronomia. E desde 2013, então, eu me dedico à divulgação da astronomia quase que de uma forma profissional, né? Tanto realizando ações de divulgação científica com diversos públicos no museu e em outras ações extramuros, mas também ao campo do conhecimento da divulgação científica. Ou seja, né? ah, o que que essas ações de divulgação científica e como elas podem impactar o público e como que a gente aprende com isso. Então, hoje em dia, eu quase que me considero uma pesquisadora na área da divulgação científica, não tanto da astrofísica, ainda que a astrofísica seja a divulgação em astrofísica seja o objeto de estudo. Então, quando Yara e Vasco fizeram o convite, né, para falar sobre o sistema solar, eu falei, ai, gente, eu não sou especialista em sistema solar, mas eu aceitei o desafio e então eu vou trazer para vocês aqui uma fala que é bem básica, bem elementar, mas eu também estou muito mobilizada, né, com a questão das mudanças climáticas. Então primeiro eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela com vocês para vocês verem a minha apresentação e e aí a gente vai então iniciar, né? Vocês estão vendo a apresentação? Sim, tá bem. Então, deixa eu aqui só marcar o horário para eu não me perder aqui no tempo. Então, assim, eu também tô. Sim? Certo. Então, eu estou muito sensibilizada com a questão das mudanças climáticas. É, então, eu já venho, assim, tentando trabalhar, né, essa perspectiva de como que a gente olhar, né, para o nosso planeta e perceber a fragilidade dele, como que isso também pode mobilizar as pessoas para a educação ambiental. E claro que essa ideia não é minha, né, é uma ideia que já foi explorada já há bastante tempo pelo Carl Sagan, né, pelo exímio, né, astrofísico e divulgador Carl Sagan, sobre a fragilidade do nosso planeta, mas a gente vê que a crise climática está se acentuando e cada vez é mais urgente esse debate, e eu acho que a astronomia tem como fornecer uma nova narrativa para a gente pensar a questão das mudanças climáticas. É, o Vasco falou, né? Eu sou do sul do Brasil, na verdade. Eu não, o Brasil é um país continental e eu estou no Rio de Janeiro, mas eu sou nascida no Rio Grande do Sul. E exatamente há um ano, o Rio Grande do Sul foi um local que esteve nos noticiários do mundo inteiro, porque em 10 dias choveu o equivalente a 4 meses, né? Foram mais de 20 dias seguidos chovendo, em particular a minha cidade foi uma das cidades que mais choveu, né? Naquele momento, na verdade, ainda nos dias de hoje, se a gente entrar lá na lista das cidades, recorde, né? Que mais se choveu em um dia, eu acho que 6 ou 7 delas estão no Rio Grande do Sul na ocasião do ano passado. E eu estava lá, estava visitando os meus pais quando aquela chuva começou e todo o desastre que ocorreu em decorrência desses alagamentos, né? Então, e aí eu já vinha trabalhando com essa perspectiva de a gente usar a astronomia para essa narrativa de sensibilização às mudanças climáticas e me sinto ainda mais, né, compelida em fazer isso depois de tudo que eu vi, né, e de tudo que aconteceu aqui no Brasil, em particular lá na região sul do Brasil. Então, ai, peraí, por que que agora não tá passando? Ah, foi. Então, assim, começando, né, como eu falei, né, sobre essa ideia, da fragilidade do nosso planeta, o cosmos é tudo que já foi, tudo que é e tudo que será. Então, quando a gente está pensando, no planeta Terra, né, enquanto recursos, né? Isso é muito, a gente pensa muito nisso, né? Infelizmente, a tecnologia vê muito o nosso planeta como fonte de recurso, o que que a gente pode usar para gerar.
desenvolvimento e economia, a gente tem que se lembrar que isso é um sistema fechado, né? Então, tudo que a gente usa, que a gente retira de um lugar e coloca em outro, vai permanecer nesse sistema. Gente, eu acho que vocês estão vendo a minha apresentação em tela cheia? É porque aqui para mim tá parecendo como se eu fosse editar. Peraí. Deixa eu botar aqui Não, não diferente. dá embaixo. Pois é, não tá, né? Deixa eu colocar aqui. A apresentação de slides. Agora acho que vai. Pronto, agora sim. É, Então a gente tem que considerar isso, né? Que na verdade é um sistema fechado e aqui estamos nesse sistema, né? Então também tudo que a gente retira de um lado, coloca no outro, vai ter que entrar em equilíbrio e essa provocação do equilíbrio pode ter efeitos catastróficos, né, pra gente. Então, se a gente for pensar, né, nesse contexto cósmico, caso acontecesse algo de errado, né, com o nosso planeta, seria possível migrarmos para outro planeta? Eu imagino que vocês aqui que já estão mais acostumados com astronomia e são entusiastas da astronomia, vocês possivelmente já tenham pensado sobre isso, né? Sobre as distâncias que separam o nosso planeta dos outros mundos. Mas isso normalmente não é uma coisa que as pessoas têm muito claro, né? As distâncias em astronomia. Então, eu gosto sempre de começar, né, fazendo essa pergunta: será que seria de fato possível nós migrarmos para outro planeta? Caso fosse possível migrarmos para outro planeta, quem, né, que estaria nessa nave espacial, nessa espaçonave, né? Caberia todo mundo? Quem seriam as pessoas que poderiam ir para outro lugar? Então, eu queria iniciar pensando sobre o tamanho dos corpos celestes. E quando a gente pensa em distâncias, né? Quando a gente fala assim, essa cidade está a 1.000 quilômetros, né? Da minha cidade natal, a gente ainda consegue pensar, 1.000 quilômetros, 4, 5 horas de carro. Depois a gente pensa, então, em 10.000 quilômetros, a gente já sabe que tem que pegar um avião. E depois a gente, né, vai aumentando um pouco esses tamanhos, mas de fato, quando a gente começa a falar de 1 milhão de quilômetros, 1 bilhão de quilômetros, a nossa mente não tem essa capacidade de imaginar essas distâncias, o que que é isso. Então, é interessante a gente utilizar os recursos de redução de escalas mesmo, né, para conseguir compreender essas distâncias. Então, a Terra, né, que tem um diâmetro de 12.742 quilômetros, a Lua tem um diâmetro de 3.474 quilômetros, mais ou menos, né? Então, essa aqui é uma imagem da Terra com a Lua, né? Elas estariam em escalas nessa imagem. Mas, quando a gente pensa na distância entre elas, a distância média entre a Terra e a Lua são 380.000 quilômetros. Isso já fica um pouco difícil de imaginar. Mas a gente pode pensar isso de forma comparativa. Caberiam 30 terras entre a Terra e a Lua. Então, a gente consegue começar a imaginar de forma mais concreta essas distâncias. Então, até para chegar à Lua, é um bom bocado, e isso que a Lua é o corpo celeste que está mais próximo de nós. Então, fazendo um exercício de diminuir as escalas para que a gente possa compreender melhor as distâncias do sistema solar, se a Terra fosse do tamanho de um grão de pimenta, e aí, assim, é que eu tô pensando num grão de pimenta do reino, que eu não sei se vocês em Moçambique conhecem a pimenta do reino. Eu até peguei uma aqui em casa, mas assim, tô aqui mostrando aqui para vocês, né? É assim, tipo uma pimentinha, assim, durinha, né? Ela é tipo um caroço. Então, assim, se a Terra fosse desse tamanho, e a gente fosse reduzir todos os outros corpos do sistema solar na mesma proporção e também as distâncias que separam os planetas do sistema solar, nessa escala, a Terra é uma pimenta, o Sol ia ser uma bola de basquete. Então a gente já pode conseguir comparar melhor as coisas aqui, nessa perspectiva. Então, imaginem uma bola de basquete e a Terra um grão de pimenta. E a Lua, nessa escala, ia ser uma sementinha de papoula, que é essa sementinha
pretinha pequena, assim, é a que tem aqui na fotografia. É, E aí, então, agora pensando em Marte, né, que é um dos planetas que são muito cotados aí para ser colonizado, para quem sabe hospedar a vida humana, inclusive. É, Vênus, ele tem mais ou menos o mesmo tamanho do planeta Terra. Marte, ele já é um terço, mais ou menos, do planeta Terra. Então, nessa escala, Marte seria um grão de gergelim, né? Que eu também tenho aqui, né? O grão de gergelim, ele, ele é realmente bastante pequeno. Também está aqui na figura ilustrada. E Vênus seria outro grão de pimenta. Então, a Terra e Vênus têm mais ou menos o mesmo tamanho. Então, os dois seriam o tamanho de um grão de pimenta. Marte, um grão de gergelim. Então, aqui tem uma imagem, né, que mostra os planetas rochosos de forma comparativa, né? Então, Marte, ele é relativamente menor e Mercúrio menor ainda, né? E Vênus mais ou menos do tamanho da Terra. E aí, quando a gente vai olhar para Júpiter, né? O diâmetro de Júpiter, ele tem 12 vezes o tamanho da Terra. Então, Júpiter é um gigante gasoso e ele realmente, né, é o maior planeta do sistema solar. Então, aqui a gente também tem uma imagem que faz a comparação dos planetas gasosos, da Terra com os planetas gasosos. A gente tem Saturno, e à esquerda e mais à direita a gente tem Júpiter. Então, Saturno com 60, né? Cerca de 60 mil quilômetros de raio, né? E Júpiter, cerca de 71 mil quilômetros de raio. Urano e Netuno, mais ou menos do mesmo tamanho, com cerca de 25 mil quilômetros de raio. E a Terra está ali, né, ao lado, azulzinha, comparativamente com esses planetas. Então, voltando à nossa escala, né, de tentar reduzir todos os planetas, na mesma proporção do que a Terra, se a Terra fosse um grão de pimenta, Júpiter seria mais ou menos o equivalente a uma noz, Saturno seria uma avelã, e Urano e Netuno mais ou menos teria o tamanho de amendoins. E aí aqui a gente tem uma imagem de uma perspectiva de como se todos os planetas estivessem alinhados, né? Como que eles seriam, como que a gente veria esses planetas alinhados, um ao lado do outro em escala, né? Todos, na verdade, todos, se a gente colocasse todos os planetas do sistema solar um ao lado do outro, nós conseguiríamos preencher esse espaço entre a Terra e a Lua. Então, realmente, né, os planetas eles têm tamanhos enormes, mas as distâncias entre os corpos no universo são tão grandes, ou seja, há tanto vazio entre um planeta e outro, ou entre um planeta e uma lua, que a gente, por exemplo, consegue colocar todos os planetas, né, enfileirados um ao lado do outro na distância entre a Terra e a Lua. O Sol, já, por exemplo, ele tem o diâmetro de 120 vezes o tamanho da Terra. Então, aqui mais uma imagem para vocês compararem, né? Uma imagem que estaria em escala. O Sol é o astro que está brilhante, que a gente não consegue nem colocá-lo todo aqui na imagem, né? Porque não caberia se a gente quisesse fazer essa comparação. Júpiter, ele acaba. O Sol ele é responsável por 99,99% da massa do sistema solar. O Júpiter, ele é basicamente esse 0,01%, né? Quase 1%, e o restante da massa do sistema solar é a massa que advém dos outros planetas. Então, nessa comparação dessa imagem, a gente consegue ver que o Júpiter ainda, né? O Júpiter e o Saturno ainda fazem algum efeito, né, frente ao tamanho do Sol, enquanto que a Terra, coitadinha, né? A Terra e os outros planetas rochosos que estão demonstrados aqui à esquerda, eles são realmente muito pequenos, né, comparados com o Sol, o tamanho do Sol.
Então, aqui a gente tem algumas outras ilustrações, algumas outras representações, que se a gente abrisse o planeta Júpiter, e resolvesse colocar terras dentro do planeta Júpiter, o volume de Júpiter, né? A gente precisa de 1.320 planetas terras para colocar dentro, caberiam dentro, na verdade, do planeta Júpiter. E quando aí a gente vai para o Sol, se a gente deixasse o Sol oco e quisesse colocar, né, preencher o Sol com terras, o volume, a gente precisa de 1.300.000 terras para preencher o volume do Sol. Então, realmente, né, o nosso planeta é grande, mas quando a gente vai para outros corpos do sistema solar e do universo, a gente vê que, na verdade, é apenas, né, mais um corpo aí vagando no espaço, sendo que há outros muito maiores. Então, agora a gente pensou um pouco sobre os tamanhos, dos astros do sistema solar. Vamos pensar então um pouco sobre as distâncias astronômicas, para voltar àquela nossa pergunta inicial, né? Será que é possível a gente viajar para outros planetas ou migrar para outros planetas? É, Nessa escala da Terra sendo um grão de pimenta, a gente tem aqui à esquerda, nessa primeira coluna, né, a lista dos corpos do sistema solar. Na segunda coluna, a gente teria essa comparação dos tamanhos, né? O Sol seria uma bola de basquete, Mercúrio seria uma cabeça de um alfinete, Vênus e Terra seriam um grão de pimenta, Marte um grão de gergelim, Júpiter uma noz, Saturno um avelã, Urano e Netuno amendoins. E aí, quando a gente vai aqui para a terceira coluna, nós temos as distâncias reais de cada planeta, né? De cada astro, um em relação ao outro, né? O Sol em relação a Mercúrio, Mercúrio em relação a Vênus, que são 50 milhões de quilômetros, Vênus em relação à Terra, que são 41 milhões de quilômetros, né? E aí, como eu falei, esses números são muito grandes, fica muito difícil de a gente imaginar. Então, reduzindo não só o tamanho dos planetas, mas também a distância dos planetas nessa mesma escala, nós teríamos a seguinte relação: nós teríamos a bola de basquete, que é o Sol, e nós colocaríamos a cabeça do alfinete, que seria Mercúrio, a 10 metros de distância. Então, imaginem vocês uma bola de basquete, depois vocês dão 10 passos grandes, e aí vocês colocam uma cabecinha de alfinete que representaria o Mercúrio. De Mercúrio a Vênus, nós precisaríamos dar mais 8 passos grandes, né? Ou 8 metros, e aí nós colocaríamos um grão de pimenta que representaria Vênus. De Vênus até a Terra, nós teríamos que dar mais 7 passos grandes, e nós colocaríamos outro grão de pimenta representando a Terra. Da Terra até Marte, que é um grão de gergelim, são outros 13 metros. E aí essas distâncias vão aumentando, né? De Marte a Júpiter, 92 passos, de Júpiter a Saturno, 108 passos, e de Urano a Netuno, 240, e desculpa, de Saturno a Urano 240 e de Urano a Netuno 271. Então, todo esse sistema solar nessa escala de um grão de pimenta, a gente praticamente tem quase 790 metros entre o Sol, que é uma bola de basquete, e Netuno, que seria o último planeta do sistema solar. Então, essa até é uma atividade que a gente faz muito, né, com crianças. Com crianças e adultos, não interessa, tem sempre um grande impacto quando a gente faz essa atividade para a gente pensar nas distâncias que a gente está falando do sistema solar. Então, assim, voltando aqui um passo atrás, de todos esses planetas, o único que a gente conhece que abriga vida, por enquanto, né, é a Terra. A busca de planetas fora do sistema solar é uma área que está muito atuante, é uma área que atrai, né, cada vez mais cientistas. Primeira vez que a gente descobriu um planeta fora do sistema solar foi na década de 90, e aí da década de 90 até o início dos anos 2000
se encontrou mais um ou dois planetas solares, mas depois, com o advento da missão Kepler, foi que sistematicamente a gente conseguiu detectar planetas ao redor de outras estrelas da nossa galáxia. Ontem já tinha uma atualização sobre o número total de exoplanetas já descobertos, né? Então, se vocês forem na Wikipédia, vocês vão ver que tem o número de 5.889 exoplanetas já descobertos com a data de 1º de maio. Então, até 1º de maio de 2025, a gente já detectou 5.889 exoplanetas, né? E a busca de exoplanetas, ela também é muito motivada, na verdade, para a gente encontrar análogos terrestres, né? Porque essa motivação, se estamos sozinhos ou não, nesse grande universo, ela é uma pergunta que instiga a humanidade desde sempre. Então, aqui tem alguns exemplos de concepções artísticas de planetas que já foram descobertos. Esses que estão aqui demonstrados são planetas similares, né? Mais similares ao planeta Terra, porque eles são rochosos, né? Mas não são. É importante pensar que não são imagens reais, e sim ilustrações artísticas de alguns planetas aí que foram descobertos parecidos à Terra. Bem, então assim, né? Se dentro do sistema solar a gente tem essas escalas de distância, né? Os planetas, os exoplanetas, apesar de nós estarmos detectando muitos deles numa frequência cada vez mais alta, eles estão ainda mais longe, né? Então, é interessante a gente refletir sobre isso, se a migração para outros planetas e luas, se ela de fato é possível, né? Porque nós temos, inclusive, assim, políticos de alto escalão, de países muito influentes, que escrevem sobre isso, inclusive em redes sociais, né? Dizendo, a gente não precisa se preocupar com o abuso do uso dos recursos naturais, porque em breve a gente vai conseguir migrar para outros planetas, né? Tem várias menções a isso, por exemplo, de senadores estadunidenses. Então, é importante a gente falar o óbvio, né? Por mais que pareça óbvio, a gente tem pessoas muito influentes falando o contrário para a população em geral. Então, uma migração para outros planetas Lua se torna muito difícil por conta das distâncias astronômicas e também da composição química desses mundos, que é completamente diferente do nosso planeta. Então, é por isso que é importante a gente olhar para a Terra com carinho. Então, aí agora que eu queria oferecer para vocês, né, nesses últimos minutos aqui dessa palestra, algumas imagens do nosso planeta Terra a partir do espaço. A gente soube que o nosso planeta era azul apenas, né? Em 1961, quando o primeiro cosmonauta viajou até o espaço. Imaginem, né? Antes a gente não tinha como tirar uma foto do nosso planeta. A gente só pôde tirar uma foto do nosso planeta ou ter uma descrição de como o nosso planeta se parecia quando se viajou para o espaço, né? Então, a frase "A Terra é azul", ela foi proferida pelo Yuri Gagarin em 1961, quando ele foi ao espaço. E aí aqui a gente tem já uma imagem mais atual, que é uma imagem da Estação Espacial Internacional, né? De como o nosso planeta se parece. Então a gente consegue ver a superfície terrestre e a fina camada de atmosfera, né? Essa cor mais azulada e é a nossa atmosfera, que é uma camada muito fina e muito tênue também. Aí aqui a gente já tem uma imagem do nosso planeta um pouco mais distante, né? Então, essa é uma imagem do nosso planeta vista a partir da Lua. Ou seja, é uma fotografia tirada do nosso planeta a 380 mil quilômetros de distância. E essa também é uma imagem que ficou muito famosa, né? Muito divulgada e muito conhecida essa imagem, porque essa imagem foi tirada durante a missão Apollo 8, no ano de 1968, pelos astronautas que pisaram a Lua. Então, vocês podem ver, a foto foi tirada da Lua, né? A gente está vendo essa parte mais acinzentada, é a superfície da Lua.
E aí o astronauta tira a foto, e essa é uma foto da Lua não, desculpa, da Terra em fase, né? Pode ver que tem um lado da Terra que está iluminado, que é dia, e o outro lado que não aparece é noite. Então, o nosso planeta ele é redondo, mas a forma como a gente vê, a gente consegue até saber qual é a direção do Sol nessa foto, né? O Sol estaria perpendicular à Lua e, portanto, iluminando um hemisfério onde a gente vê a Terra iluminada e o outro lado é de noite. Então, aqui, gente, é uma outra foto do nosso planeta, que é a Terra vista a partir de Marte. Essa fotografia foi feita a 205 milhões de quilômetros. Ela foi feita de Marte. E, e foi uma sonda, né, que tirou essa imagem, foi o Mars Reconnaissance, em 2016, que fez essa fotografia. E aqui a gente também tem a nossa Terra e também tem a Lua. Então, à direita a gente tem a Terra e à esquerda a gente tem a Lua. Elas também estão em fase, ou seja, a gente não está vendo o planeta Terra e a Lua iluminados 100%, porque nessa imagem, né, o Sol tá à esquerda, né? Então ilumina um lado da Lua e ilumina um lado da Terra e a gente produz essa imagem. Mas vejam já como a gente já não tem mais o detalhe da superfície do planeta Terra. A gente já vê que é um azulado, a gente consegue ver um pouco das nuvens, os continentes, mas a gente não consegue ter esse detalhe na resolução do que é o que no nosso planeta. Bem, aí nós temos aqui uma outra imagem do nosso planeta, que é vista a partir de Saturno. E se vocês não estiverem encontrando onde está o planeta Terra aqui, se vocês estiverem só identificando o planeta, uma parte do planeta Saturno, eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês veem o meu mouse, mas tem uma setinha aqui que está mostrando onde que está o planeta Terra. Então vejam o tamanho do planeta Terra, que é esse ponto brilhante, né? E vejam o tamanho do planeta Saturno, a comparação do nosso planeta. Essa foto é uma foto do planeta Terra, e de Saturno também, claro, mas é uma foto do planeta Terra, que foi tirada a 1,44 bilhões de quilômetros. E quem tirou essa foto foi a missão Cassini em 2013. Inclusive, teve uma brincadeira à época, né? Eu não sei se foi exatamente essa foto, mas se não é essa foto, é uma foto parecida com essa, de que foi feita uma mensagem que nesse dia todos os habitantes do planeta Terra deveriam sorrir, porque a missão Cassini estaria tirando uma foto do planeta Terra e nós deveríamos sorrir, né? Para aparecermos sorrindo nessa foto, né? Inclusive, esse dia é conhecido como the Day the Earth Smiled, o dia que a Terra sorriu. Eu não fui avisada, gente, então provavelmente se eu tô nessa foto, e devo estar, eu não estava sorrindo, porque eu não fiquei sabendo que era para sorrir nesse momento. Mas foi feita essa campanha, assim, no momento em que se tirou essa fotografia do nosso planeta, lá em 2013, com a missão Cassini. E aqui, gente, então, é uma foto do planeta Terra vista a 6,5 bilhões de quilômetros para lá de Netuno. E é uma foto que foi tirada na década de 90 pela missão Voyager 1. Uma foto também muito conhecida, é a foto que a gente chama, né, do pálido ponto azul. E se vocês não estão conseguindo encontrar a Terra, é porque, de fato, é muito tênue. E a tecnologia na época, né, que foi tirada as imagens, não tinha a resolução, né, que se tem hoje. Então, eu vou ajudar aqui, ó. Ai, cadê meu outro slide que mostrava? Gente, vocês conseguem ver? Eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse. É aqui, é esse pixel pálido aqui, seria o planeta Terra nessa imagem, né? Dá para ver. Dá para ver? Então, e aí essa imagem foi uma imagem também que correu o mundo, né? E que causou muita comoção, assim, né? Porque muito também pelo que o Carl Sagan traz, a reflexão que ele traz sobre isso, né? De que tudo que já aconteceu no nosso planeta aconteceu nesse pixel, né? Que, como ele chama.
E tudo que vai acontecer também está ali. Então, todas as intrigas, ou todas as guerras, ou todas as coisas que a gente faz para se prejudicar um ao outro enquanto espécie e também as outras espécies, aconteceu aí, nesse pálido ponto azul que está aí vagando pelo universo. E a Voyager, né? Eu não tenho tanto tempo assim para falar assim mais das missões, mas a gente também pode deixar aqui para discussão. A Voyager, ela foi, né? Ela foi lançada para o espaço com essa perspectiva de estudar os planetas gasosos, porque iria haver um alinhamento mais ou menos ali dos planetas, nas órbitas dos planetas, que só se repete a cada 175 anos. Então, a Voyager 1 e 2, elas iriam conseguir chegar até Júpiter, elas iam se impulsionar pela gravidade de Júpiter, e aí elas iam conseguir chegar até Saturno, Netuno e Urano. Então, era uma ocasião, né, que esse alinhamento de planetas iria contribuir para que a missão chegasse até esses planetas, utilizando, né, o combustível e o tamanho tecnológico que era possível à época. E elas, inclusive, já deixaram a zona de influência do Sol. Mas elas visitaram os planetas, esses planetas pela primeira vez, e trouxeram, né, um grande entendimento, né, do que acontece nesses planetas. Então, a velocidade dessas missões espaciais era de 62 mil quilômetros por segundo, né? E imaginem vocês que para chegar até da Terra até o fim do sistema solar, mais ou menos, isso se levou 40 anos. E como o Carl Sagan, que era um dos cientistas que estava aí à frente, né, dessa missão espacial, ele também imaginou que depois que essas missões saíssem do sistema solar, elas iam estar vagando aí pelo universo. Então, seria interessante tentar levar junto mensagens do planeta Terra nessas missões, caso a gente fosse descoberto por outras civilizações. E esse aqui é o famoso disco, né, da Voyager, que é uma mensagem sobre o planeta Terra, se alguma possível civilização nos encontrasse. Então aí tem toda, né, um simbolismo aí no que está escrito no disco da Voyager, e ele é um disco de vinil, na verdade, né, porque era também, né, a forma como a gente escutava a música à época, né, nos anos 70 e 80, quando a missão foi pensada e estruturada. Então também é um disco que toca música, né, o disco tem instruções de como tocá-lo, para poder se escutar aí as músicas do nosso planeta, da humanidade naquela época, né? Mas basicamente músicas aí, uma compilação de músicas ah, estadunidense, né? Da cultura ocidental, né? Que a gente tem que pensar isso também, que a ciência ela é feita e ela é muito situada onde ela é pensada, né? Então é isso, gente. Então você está aqui, né? Essa daqui é o nosso planeta Terra, visto pela missão espacial Voyager 1 na órbita de Netuno. E assim, a gente bom, é, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, sim, sim. Sim? Deixa eu ver se Tá bem. Tudo bom. Então, assim, gente, para dar tempo para a gente conversar, eu vou Acho que tem que mutar Milton Paulo. Parece que ele não está mutado. Eu vou prosseguir aqui, Esse- então, gente. Então, assim, se nós pudéssemos viajar na velocidade da luz, né? E da Terra até a Lua, a gente levaria 1,5 segundos. A Voyager, né? Mais ou menos 6 horas. Da Terra até Marte, nós precisamos de 3 minutos para chegar até Marte viajando à velocidade da luz.
A Voyager, né, pensando na velocidade que ela viajou, precisariam de 40 dias. Pensando no Sol, a distância que nos separa, a distância-luz que nos separa até o Sol é uma distância de 8 minutos. Então, se o Sol apagar agora, demora 8 minutos para a gente saber. Então, essa é a nossa distância-luz do Sol. Na Voyager, com a missão espacial Voyager, seriam 100 dias. E um outro exemplo, né, da Terra até Plutão, a Voyager, né, levou 10 anos para chegar até a órbita de Plutão. Enquanto que o tempo-luz, se a gente viajasse até a velocidade da luz até Plutão, a gente precisaria de 5 horas e 20 minutos. Então, gente, né, então, assim, já se encaminhando para o final, tudo isso, né, para falar que o nosso planeta, ele é esse sistema, né, que está imerso num universo. É um planeta que, ao mesmo tempo que não tem nada de muito diferente dos tantos outros planetas que estão sendo descobertos, que existem no sistema solar e também cada vez mais são descobertos com as missões espaciais que estão em busca de exoplanetas, né? O que o nosso entendimento da astronomia moderna é que muito possivelmente quase todas as estrelas que não são sistemas binários possuem algum planeta orbitando essas estrelas. E considerando que a gente tem bilhões de estrelas na nossa galáxia, que é uma galáxia similar a essa, então nós teríamos bilhões de outros planetas no universo. Porém, até o momento, inclusive esses exoplanetas que são mais parecidos à Terra, os últimos estudos desses planetas com o James Webb, que já é um telescópio que possui uma alta resolução, né? Enquanto que a missão espacial Kepler estava aí tentando encontrar muitos e muitos e muitos planetas, a missão espacial Kepler não conseguia olhar no detalhe esses planetas. Já com o telescópio James Webb, a gente já consegue colocar, né, como se fosse uma lupa nesses sistemas planetários que são mais parecidos à Terra. E os últimos estudos dos planetas que a gente achava que eram mais parecidos à Terra, tem se revelado que eles são rochas, nuas, ou seja, sem atmosfera, ou com atmosferas completamente, diferentes da nossa. Ou seja, tudo isso para dizer que ainda até hoje a Terra é o único planeta, o único local no universo que é capaz de abrigar a vida como nós conhecemos. E mesmo que a gente encontrasse outros planetas que pudessem abrigar o tipo de vida que a gente conhece e nós mesmos, as distâncias que nos separam desses mundos são enormes, né? Na nossa galáxia, a gente fica na periferia, né? O sistema solar, essa aqui não é uma foto da nossa galáxia, né? Mas sim uma galáxia similar, que a gente acredita que seja similar à nossa. E o sistema solar, ele não está no centro da galáxia, né? Ele está já bem na periferia da galáxia, em um dos braços espirais. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente não tem nada de especial, não somos o centro de nada, não fomos capazes ainda de encontrar nenhum outro lugar no universo similar ao nosso planeta, né? E é por isso que a gente precisa, né, cuidar do nosso planeta e não esgotá-lo até a gente não ser mais capazes, né, não sermos mais capazes de sobreviver nessa nossa própria morada, né? E a astronomia, ela mostra, né, ela é mais uma dessas narrativas que pode mostrar a fragilidade e a importância do nosso planeta, né? Porque entre os incontáveis outros planetas, né, que estão espalhados pela galáxia e quem sabe até em outras galáxias, entre centenas de bilhões de outras, né, que estão no universo, é o único local que a gente sabe até o momento que é capaz de abrigar vida. Então, temos que nos esforçar e preservá-la, né? Então, acho que era isso, pessoal. A gente pode abrir para as perguntas e conversar um pouquinho nesse momento. Muitíssimo obrigado pela apresentação, Patrícia. Eu tinha uma pergunta, na verdade, mas foi respondida no fim, no último slide. Muito obrigado. Pessoas, caso tenham perguntas, é só levantar a mão e fazê-la muito rapidamente.
ou também pode escrever no chat. Eu posso ler para a Patrícia, caso seja possível. Sim, João, pode falar. Olá, boa tarde. Muito obrigado, doutora Patrícia. Foi uma apresentação espetacular e com muita informação e muito interessante. Eu gostava de perguntar sobre o que aconteceu há mais ou menos uma semana, 2 semanas, pela descoberta do James Webb, de alguns sinais, algumas bioassinaturas. Qual é a opinião da comunidade científica sobre esta parte? Houve alguma controvérsia? Uns concordaram que podia ser um sinal de vida no exoplaneta, outros não. Se nos podia elucidar um bocadinho sobre essa parte. Obrigado. Obrigada, João, pela pergunta. Como eu falei no início, eu não sou especialista nessa temática, né? Mas de tudo que eu li, assim, observei que esse de fato é o sinal mais forte que a gente tem, né? É assim, a constatação mais forte de que aqueles compostos que foram encontrados na atmosfera do planeta seja gerado por matéria orgânica que está, né, com o seu metabolismo ativo. Então, acho que quanto a isso, a gente não tem dúvidas, né? Um pouco diferente do que foi, acho que lá em 2018, se eu não me engano, da fosfina em Vênus. Agora não sei se foi em 2018. Acho que foi em 2018, né? Da detecção de fosfina em Vênus, que também é uma bioassinatura. Naquela época, né, a detecção da abundância da fosfina era realmente muito baixa. E que poderia ser um erro de cálculo, né? Tanto que o artigo foi retratado, né, da fosfina. Fizeram uma conferência de imprensa e tal, e aí logo depois outros cientistas recalcularam e falaram, não, isso aqui é um erro de cálculo, tem uma margem de erro muito grande, então não é significativo, né? Nesse caso, agora não, né? Então foi-se encontrado, né, essa evidência de bioassinatura que aqui no nosso planeta só é possível, né, de acontecer pela presença de vida. Mas eu acho que é um pouco essa questão. Eu acho que a questão não foi essa detecção, mas também um pouco do processo de como a ciência acontece. É, entre a gente falar que houve essa detecção, não significa falar que a gente viu a vida, né? Que de fato a gente encontrou a vida. Isso não tem um passo muito grande entre uma coisa e outra. E aí eu acho também que a gente entra justamente dessa coisa da comunicação pública da ciência, né? E de quanto a gente também tem que trabalhar a literácia científica, ela não é apenas dos conceitos, mas sim dos processos da ciência. Os cientistas que descobriram isso, eles não podem vir a público e dizer, encontramos vida. Nós encontramos evidências e assinaturas que aqui no nosso planeta só a vida é capaz de produzir. Então existe, né? Existe isso, esse intervalo entre uma coisa e outra. E muitas vezes a empolgação também da notícia acaba que nos meios de comunicação e também eh, nem necessariamente nos meios de comunicação de massa, né? Hoje em dia a gente sabe que tem muita gente querendo monetizar a ciência, ganhar dinheiro com notícias sensacionalistas em canais de YouTube, de Instagram. Então aí já toma essa notícia e já fala que foi encontrado vida. E a verdade é que existe um passo muito grande. Sinceramente, eu não sei nem se tecnologicamente como é que a gente conseguiria, de fato, provar que a vida está lá, né? Porque a bioassinatura é uma coisa, agora falar que a vida está lá, né? Como que a gente de fato chega à conclusão de que sim, há vida nesse planeta, né? Sem que a gente envie uma sonda espacial e recolha material biológico e traga para cá. Então, eu acho que essas são as coisas que são as nuances, as sutilezas da ciência e que é complicado porque os processos científicos são sofisticados e complicados. E é o que a gente também tem que conversar com o nosso público, né? Às vezes a gente também fica muito restrito em pensar nos conteúdos e a gente não fala de tudo que tem no meio para gente chegar a essas descobertas. Ou seja, a gente não fala tanto do método científico e dos erros e dos acertos da ciência, e dessas idas e vindas, né? Que às vezes a gente tem uma descoberta, depois tem que repensar para depois avançar.
Então, a ciência ele é um processo complicado e para quem não está nesse meio fica mais complicado ainda de entender. Mas eu, assim, na minha opinião, assim, na opinião de alguns outros colegas que eu conheço que são dessa área da astrobiologia, as pessoas estão muito empolgadas com essa descoberta. É realmente uma descoberta muito. É a primeira descoberta que a gente faz, de fato, né? De bioassinaturas tão concretas. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta e pela resposta. Temos um comentário, na verdade são dois no chat. Ah, Aqui tem do Miro, tem um comentário, né, de Miro. As observações do dimetil de sulfeto na atmosfera do exoplaneta atingiram um nível de significância estatística de 3 sigmas, o que significa que há uma probabilidade de 0,3, né, por cento que tenha ocorrido por acaso. Para alcançar a significância aceita pela descoberta, teria que passar o limite de 5 sigmas. É claro, né? Quando a gente pensa aquela distribuição de uma gaussiana, né, das probabilidades, exatamente, para a gente falar estatisticamente, né, dessa significância, o ideal seria que fosse 5, né? Mas eu não sei, eu venho de uma área da astrofísica que, por exemplo, para detecção de aglomerados de galáxias a partir de concentração de matéria, os 3 sigmas são aceitos, né? Apesar de que a gente sabe que 3 sigmas a gente pode ter detecções espúrias, né? Enfim, gente, para vocês verem também como a ciência também acaba, algumas definições que a gente tem, ela também passa aí por critérios que são humanos, né? Que são, né? Mas eu vejo, assim, a maior parte da comunidade bastante empolgada, na verdade, com essa descoberta, né? Cíntia, pode fazer a sua questão? E também temos o comentário do Gil. Muito Uhum. obrigado pelo comentário, Gil. Ahm, Creio que não é uma pergunta, apenas um Ok, comentário. sim. Sim, Boa Cíntia? tarde. Sim. Eu tenho aqui duas questões. A primeira, eu gostaria de saber, com o estudo dos outros planetas que passaram por mudanças climáticas, como o caso do planeta Marte, que os cientistas dizem que teve água. Gostaria de saber se esses estudos sobre mudanças drásticas desses planetas que perderam água podem fornecer-nos lições sobre possíveis cenários futuros aqui no nosso planeta Terra. E a segunda questão é, se nós observássemos um planeta vizinho, nosso planeta Terra, que sinais indicariam que o nosso clima está a mudar de forma acelerada? Com certeza, a gente olhar para os outros planetas, a gente também consegue fazer, né, entender como que esses sistemas que são fechados e que têm atmosfera, como que os componentes podem evoluir. Então, acho que nesse sentido, né, o caso de Marte, que se imagina que Marte tem uma atmosfera agora muito tênue, né, que tenha perdido a atmosfera, né, que a atmosfera não tenha ficado ali, ela tenha evaporado, e aí, por consequentemente, o planeta também tenha secado, né? Então, toda essa análise também nos ajuda a compreender é, esse tipo de cenário, né? Se esse cenário fosse acontecer com o nosso planeta. Mas o nosso próprio planeta nos dá evidências disso. Por exemplo, quando a gente olha as eras geológicas, né? A gente pensa mais a partir da geologia do nosso planeta. No período do Cretáceo, onde teve, né, um período bem fértil para os dinossauros, que são répteis, e que tem o sangue frio, né? Os répteis, a gente sabe que os répteis têm grande frio. O nosso planeta era mais quente. Foi um período em que o planeta Terra era mais quente. Inclusive, não, a gente não tinha as calotas polares naquela época. E é por isso que muitos fósseis de dinossauros ainda são encontrados na Antártica, porque era um local ali, né, onde
claro que a configuração dos continentes era diferente, mas era um local onde tinha essa vida muito fértil de grandes répteis. Depois, claro, com o fim dessa era e com o resfriamento do planeta, o fato de a gente ter gelo lá na Antártica também ajudou a preservar esses fósseis e também nos ajuda. Então, assim, o nosso planeta, se a temperatura aumentar, bem, é muito possível ter muitas catástrofes e muito possível outras espécies poderão sobreviver, mas nós, seres humanos, não. Não. Então, e a gente tem evidência geológica, né, dessas diferentes fases de temperatura do nosso planeta e das diferentes formas de vida que foram possíveis de sobreviver nessas condições. A questão é essencialmente essa. A gente também tem o caso das cianobactérias, né, que são os primeiros micro-organismos aí mais simples que habitavam o nosso planeta, que começam a produzir oxigênio. Foram essas bactérias, na verdade, que fizeram a nossa atmosfera ter a característica que tem, né, com bastante oxigênio, produziam oxigênio, mas elas próprias não conseguiam lidar com esse oxigênio, então elas se causaram a sua extinção, e tudo parece mostrar que a gente está fazendo, a gente está indo exatamente para o mesmo caminho, a gente está produzindo CO2, mas nós não somos capazes de aguentar esse CO2 que tá esquentando, inclusive, né, a nossa atmosfera e os nossos oceanos. Então, assim, o próprio estudo geológico da Terra nos mostra isso, né? E é por isso que as pessoas, a comunidade da geologia não utiliza o termo antropoceno, porque eles acham que não tem tempo suficiente para a gente definir o antropoceno como uma era geológica. O antropoceno já virou um conceito que ele é mais, que ele foi, ele partiu da geologia, mas ele é mais usado no aspecto social do que geológico, né? A Sociedade Internacional de Antropologia não reconhece o termo antropoceno, mas reconhece que o planeta está mudando, né? Então, essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu já me esqueci. A segunda pergunta foi qual mesmo? É, Cíntia, poderia repetir a segunda pergunta? A segunda pergunta era: se nós observássemos o nosso planeta, o planeta vizinho, que sinais indicariam que o nosso clima está a mudar de forma acelerada ou potencialmente perigosa? Tá, obrigada, Cíntia. Na verdade, a gente não olha para os planetas vizinhos. Nesse caso específico das alterações climáticas, a gente olha os indicadores dentro do nosso planeta e a série histórica dentro do nosso planeta. Então, aí são uma série de medições que são feitas, né? Desde monitoramento da temperatura dos oceanos, a monitoramento da temperatura da própria atmosfera, a redução da biodiversidade, e aí são muitas áreas do conhecimento, na verdade, que dão esses indicativos que têm relação com a temperatura do planeta, né? E isso também vem de uma área que é próxima da astronomia, que é mais a meteorologia. Se a gente for separar a meteorologia da astronomia, basicamente o que nos diferencia é que a astronomia estuda as coisas fora da atmosfera e a meteorologia as coisas que estão para dentro da atmosfera, mas ambas são áreas do conhecimento da física e, enfim, a física que se aplica lá no espaço também se aplica aqui para o nosso planeta. Mas são dados que são feitos, né, a partir do monitoramento de satélites e diversos outros métodos. E aí a gente olha para a série histórica do nosso planeta, a gente não olha para os outros planetas. Ah, muito obrigado. Vou dar espaço para mais uma e última pergunta. Infelizmente, estamos sem tempo, só temos um minuto, né? E vou aproveitar, enquanto esperamos a última pergunta, ler o comentário do Gil. Achei muito interessante. Ele diz: muito obrigado pela apresentação. Fora do contexto astronômico, o cuidado com a Terra assume um significado ainda mais profundo. A sustentabilidade ambiental envolve uma rede de elementos interconectados que, quando bem geridos, asseguram a preservação do equilíbrio ecológico e a viabilidade do planeta para futuras gerações. Ao assistir como mero curioso, fui gradualmente envolvido e mergulhado em diversas dimensões desse tema tão essencial. Muito obrigado pelo comentário, Gil, e também a Bela, excelente apresentação, sem questões. Muito obrigado pelos comentários, é bom saber que as pessoas estão a aprender
E é este o objetivo, né, dessa série de webinars. Sim, sim, sim. Pode. Fernando, pode expor a Ah, sua dúvida. É alguma pergunta? sim. Obrigado, Vasco. Portanto, minha pergunta, se calhar, foge um bocadinho do tema. Talvez possa me responder um bocadinho sobre a exploração espacial, porque eu sou arquiteto e tenho estudado bastante Uhum. essa questão de possibilidades de habitar outros planetas e como arquiteto, como é que nós arquitetos poderemos responder às possíveis demandas de construir fora da Terra, que é nas superfícies lunares e marcianas, por exemplo. Portanto, está a correr aí por fora uma corrida de pesquisas de como é que podemos habitar Marte, como é que podemos habitar ahm, a Lua, por exemplo. Então, a minha pergunta, na verdade, é até que ponto os cientistas estão tendo cada vez mais respostas positivas em relação a essa possibilidade de habitar, por exemplo, a superfície marciana. Portanto, que sinais dão mais força a essas possibilidades em termos astronômicos, eh, essa possibilidade de poder habitar outros planetas fora Uhum. deste planeta que nós estamos? Fernando, muito obrigada pela pergunta. Eu acho, assim, aí também é mais uma questão, assim, de opinião e pelo que eu vejo quando eu circulo pela comunidade científica, vou a conferências, né, União Astronômica Internacional, COSPAR, né, essas grandes conferências, né, a COSPAR é a que mais, na verdade, acaba tratando dessa questão, da exploração espacial, do que a própria União Astronômica Internacional, né? Que a se a gente for pensar assim, a astronomia ela fica mais diretamente envolvida com os conceitos, né? Com a física dos astros, e aí tem toda uma comissão que se preocupa mais assim aos comos, digamos, ao uso da tecnologia para como fazer essa exploração, que é o COSPAR. Mas assim, acompanhando, né? O que eu acompanho, eu não acho, tá, que as agências estão interessadas nessa questão em particular. Vamos habitar, vamos procurar meios de colonizar Marte. Eu não acho que isso está vindo dos cientistas e dos grandes projetos financiados para a ciência. Eu acho que esse interesse, ele é um interesse particular de empresas, tá? E tá aí, né, o Elon Musk a todo vapor para nos mostrar isso. Inclusive quebrando muitos códigos e tratados que são firmados nos escritórios das Nações Unidas, como, por exemplo, a UNOSA, né, que é o United Nations Office for Space Affairs. A legislação para o espaço, ela é determinada por cada país, mas são nos debates e nas reuniões das Nações Unidas no âmbito desse escritório que os países fazem tratados para que, né, a gente faça um uso pacífico do espaço. Porém, como eu falei, né, cada país é responsável por ter a sua própria legislação espacial. E muitas vezes existem brechas jurídicas para a exploração espacial, né? Um exemplo muito trivial e que a gente não se dá conta sobre isso. Meio ambiente. A definição de meio ambiente é para o planeta Terra. É tudo que está abaixo da atmosfera terrestre. Então, como que a gente vai falar, por exemplo, de preservar o meio ambiente em Marte? Se toda a legislação, quando se fala de meio ambiente em cada país, está falando de coisas que estão no planeta Terra. Então, a gente não pode dizer assim, não vamos destruir o meio ambiente em Marte. Se a gente for de forma descuidada para Marte, colonizar Marte, a gente pode, e talvez tenha alguma forma de vida em Marte, a gente pode acabar, dizimar com a vida lá. Como que a gente vai falar de preservar o meio ambiente em Marte se a definição de meio ambiente está restrita para o planeta Terra? Então, assim, eu vejo no momento muito interesse de grandes empresas
em turismo espacial, em mineração espacial, mas assim, interesses que são de pessoas muito ricas e que querem ficar muito mais ricas e que estão dispostas a qualquer coisa sem pensar nas questões éticas e filosóficas. Eu não vejo esse movimento, na verdade, por parte das grandes agências. Eu acho que as grandes agências, a ESA, a NASA, e todas as outras agências espaciais, a chinesa, eu vejo, assim, também um interesse que ele ainda é anterior, assim, vamos entender antes quais são as condições para depois a gente planejar e mandar pessoas, porque a gente também está falando da vida das pessoas, né? Então, assim, eu acho, por exemplo, a questão de direito espacial, ela vai ser muito quente nos próximos anos, porque a gente está com muitas brechas jurídicas e nós temos muitas empresas que estão começando a explorar o espaço e não de forma tão ética. E coisas que podem ter consequências muito graves. Por exemplo, esses próprios satélites da Starlink, que são centenas de milhares cada vez que são lançados, qualquer descuido na órbita desses satélites pode ocasionar aquele efeito Kessler, né, de um satélite esbarrando no outro, porque nós temos muitos satélites orbitando o nosso planeta, e de repente a gente ter um cenário de detritos espaciais circundando o nosso planeta. Então, assim, eu acho que essa questão do direito espacial vai ser muito quente nos próximos anos, porque a gente não tem, a gente ainda não existe assim, não é como, por exemplo, para a Antártica, sabe? Para explorar, para a gente, né? A Antártica não pertence a nenhum país. A gente tem tratados muito bem definidos sobre o que se pode e não se pode fazer na Antártica, mas a gente não tem isso para o nosso espaço. Então, acho que é mais por aí. E a questão, assim, mais dessa construção mesmo de coisas no espaço, eu acho que ela está bem concentrada ainda nessas grandes empresas, tá? Muito obrigado, Patrícia. Infelizmente estamos sem tempo. Eu vou terminar a reunião, mas vejo que a Maiara tem uma pergunta, então acredito que a Patrícia ainda pode responder essa pergunta, mas eu vou terminar, como disse, vou terminar a reunião e muito obrigado a todos pela participação. Quem tiver, quem quiser ficar, né, para ouvir a pergunta da Maiara e a resposta pode ficar, mas infelizmente temos que terminar a reunião, só temos uma hora, e muito obrigado a todos. Teremos mais um webinar similar a esse no próximo mês e eu vou mandar um e-mail para os membros com todos os detalhes. E será assim, a cada mês nós teremos um webinar, uma hora de apresentação e um pequeno debate, né, perguntas e respostas. E espero que aprendamos muito com esse tipo de atividade. Então, muito obrigado e até a próxima.